Alô, é quinta-feira, por isso significa que temos um novo episódio de Ponto Final. Parágrafo. Ponto final. Parágrafo. Então, eu acho que devo aqui uma justificação, porque estou em falta com 2 episódios. Eles vão sair, vão ser repostos, ok? Vão ser 2 episódios extra que eu te vou entregar. Extra, não são extra, são os episódios que iam ter saído nas 2 quintas-feiras passadas, mas não saíram. Porquê? Porque felizmente tenho tido muito trabalho, muitos projetos, muitos desafios, e então não tenho conseguido chegar aqui a todo lado, não tenho conseguido fazer tudo, e na hora de escolher daquilo que tinha que abdicar teve que ser do podcast, mas no dia em que estou a gravar este podcast, estou a gravar os outros 2 que estão em falta, por isso eles vão sair, se estás a ouvir este episódio hoje, quinta-feira, vais ver que os novos episódios vão sair entre esta quinta e a próxima quinta. Ou seja, neste espaço de uma semana temos 3 novos episódios a sair, o 2 e os restantes 2 que estão em falta, e desculpa por isso. Qual é que é o tema que eu vou aqui trazer hoje? Eu acho que já nem sei falar para um microfone e acho que já nem sei falar para uma câmara. Mas bora lá, vamos lançar o tema e vamos falar sobre ele. O que é que eu achei interessante falarmos? Aqui é sobre a questão das redações, das composições que nós fazíamos na escola. Se tu nasceste em Portugal ou se fizeste a escolaridade portuguesa, temos aqui muito que falar, não é? Porque era muito comum nós, na disciplina de português, ou de língua portuguesa, já não me recordo ao certo como é que se chamava, é capaz de ser língua portuguesa, de nós falarmos aqui na importância de escrever uma composição com início, meio, fim, usar os conectores de ligação, terminar, por exemplo, com um em suma, um em resumo, um concluindo, não podes começar uma composição com um olá. Então, eram colocadas aqui várias regras que nos fizeram aprender a escrever de uma forma que, para mim, não é correta hoje em dia. Não é correta em que sentido? Não é correta no sentido de ser a melhor forma de comunicarmos com quem está à nossa volta, a melhor forma de comunicarmos nos nossos negócios, a melhor forma de comunicarmos com o chefe, com quem quer que seja. Essas composições eram realmente importantes para treinarmos a nossa escrita, para desenvolvermos, estão a ver, esta falta de podcasts já me está aqui a fazer criar palavras novas. Essas composições eram muito importantes para desenvolvermos o espírito crítico, todo esse lado que eu acho que é super fundamental para escrevermos hoje em dia, mas o que é que eu acho que faltou nesse processo? Não nos era explicado a importância pela qual tínhamos que aprender a escrever. Tu escrevias porque querias ter positiva, porque consequentemente querias passar de ano, então tu escrevias para agradar ao teu professor, à tua professora. Tu escrevias algo, ou tentavas escrever algo, que sabias que ele ia gostar, que ele ia avaliar aquilo de forma positiva, que tu ias ter boa nota e que não tinhas negativa naquele teste e, consequentemente, conseguias passar de ano com facilidade e todas essas consequências positivas. Mas não nos era explicado que escreveres bem, saberes como escrever, saberes usar as palavras a teu favor, iria ajudar-te no futuro a comunicar no teu trabalho, a comunicar com a tua família, a comunicar com os teus amigos, o que quer que seja, ok? Independentemente de teres um negócio próprio ou não, tu precisas de comunicar, precisas de saber escrever, precisas ter essa vertente. E isso não nos era explicado na escola. E eu contra mim falo porque eu adorava escrever. A minha parte preferida dos testes de português era exatamente a composição, mas a verdade é que havia muitas regras. Tinhas que escrever no mínimo X palavras, no máximo Y, então esse mínimo já te estava aqui a fazer-te escrever, a encher com palha as tuas composições só para conseguires cumprir esse mínimo. No caso de outras pessoas, como era o meu caso, que eu adorava escrever, estava-me a limitar a criatividade para eu não passar o número de palavras. Eu sei, isso é bom para treinarmos aquele lado de não escreveres mais do que deves, e no copy nós temos que saber muito cortar palavras, temos que centrar-nos na mensagem principal. E por outro lado, quem tinha que escrever mais palavras para conseguir encher, ajuda-te a treinar o teu vocabulário e a conseguires arranjar formas de encheres ali o teu texto, a tua composição, conseguires encontrar vocabulário. Mas será que isto era assim tão positivo?
Hoje em dia, olhando para trás, para trás, eu não vejo isso como algo assim tão positivo. Porquê? Porque há muitas pessoas que hoje em dia têm o bloqueio da escrita exatamente porque acham que têm que escrever um excelentíssimos senhores, um resumindo e concluindo, em suma, em resumo. Então, o facto de muitas pessoas acharem que têm que cumprir aquelas regras que tinham que cumprir na escola faz com que depois, na hora de escrever, estejam muito bloqueadas. E qual é que é a melhor dica que eu te posso dar em relação a isto? Escreve como falas, por favor. Deixa as formalidades de lado, deixa aquele vocabulário XPTO que é preciso um dicionário para perceber o que é que significa, deixa isso tudo de lado e escreve exatamente como falas. Obviamente que nossos textos têm que ter uma lógica, têm que ter uma introdução, têm que ter ali um contexto, têm que ter ali um início chamativo, têm que ter um desenvolvimento, têm que ter uma conclusão, mas desliga aquela ideia do tens que usar palavras caras para impressionares a professora porque só com palavras caras é que vais ter boa nota. Desliga aquela ideia do tenho que usar palavras caras para parecer inteligente, para parecer culto, para que as pessoas me vejam como credível. Não. Tu és credível no conhecimento que passas, naquilo que escreves no teu texto. E é verdade que se tu fores ver, se calhar há algumas pessoas que te possam inspirar à tua volta, muitas das vezes essas pessoas até utilizam uma linguagem bastante simples e simplesmente têm um dom da comunicação ou treinaram esse dom. Porquê? Conseguem usar as palavras certas para conseguir falar contigo ou para passar a mensagem que pretendem passar. E muitas delas não utilizam palavras que tu tenhas que ir ao dicionário perceber o que é que significa. Muitas dessas pessoas até utilizam expressões bastante vulgares, bastante comuns no nosso dia-a-dia e são a prova viva de que tu não precisas de usar um excelentíssimo senhores para seres mais credível, para tratares a pessoa com respeito, não precisas nada disso. Então, na hora de escreveres algum texto, seja ele qual for, seja ele onde for, desliga o modo de composição de testes na língua portuguesa. Sim, são importantes para treinarmos a nossa escrita, sim, são importantes para aprenderes a construir frases, a construir o teu raciocínio, a ter espírito crítico, mas é uma base e essa base precisa de ser trabalhada naquilo que tu fazes hoje no teu dia-a-dia. E atenção, eu adoro português, eu adorava as minhas professoras de língua portuguesa, acho que tive sempre mulheres, acho eu. Pelo menos foram mulheres que me marcaram. Adorava essa disciplina, adorava escrever composições, fui muito feliz a escrever muitos textos desses, fui muito feliz a ter temas que tinha que explorar, mas olhando para trás percebo que não é nada daquilo que eu aplico no meu dia-a-dia. Ok, aquela base da lógica, da introdução, do contexto, sim, mas há muita coisa que eu usava aí que hoje em dia não uso na minha escrita. Tento simplificar ao máximo. Eu lembro que na altura eu tentava usar palavras mais caras, mais formais, tentava construir frases que parecessem mais bonitas para tentar ter a melhor nota possível, para tentar passar a minha ideia e isso de facto era isso que dava as boas notas e era isso que resultava e acima de tudo conseguir expressar o meu pensamento, o meu lado crítico em relação ao tema que nos era proposto. Então, apesar disso ter sido importante, desliga disso. Vale muito mais o conhecimento que estás a passar, vale muito mais a forma como passas esse conhecimento, conseguires falar com quem está do lado de lá, do que escreveres cheio de formalidades, textos muito bem estruturados que depois uma pessoa não percebe nada. Às vezes é preciso quebrarmos as regras para conseguirmos passar a mensagem que nós pretendemos passar. E atenção, não quer dizer que o estilo de texto de uma composição português, por exemplo, não seja muito válida num artigo de blog. Mas não estejas demasiado preso a isso e não uses isso como um bloqueio criativo. Escreve da forma que tu achas que fará sentido escrever, escreve de forma livre, escreve de forma criativa, escreve da forma que tu achas que estás a conseguir chegar à pessoa do lado de lá, escreve como se estivesses no café a falar com essa pessoa, com o teu público. E depois de escreveres essa base, vais então reescrever, adaptar determinadas expressões que tu achas que possam estar demasiado vulgares, mas tem sempre em conta quem é que é o teu público, como é que ele fala, como é que ele entende a linguagem. Há um exemplo tão simples como adaptar expressões consoante o sítio onde estás a falar. Por exemplo, ténis ou sapatilhas não é a mesma coisa para quem está no norte ou para quem está no sul. Para mim, ténis é um desporto. E sei que para muita gente ténis é as sapatilhas, é os sapatos, é o calçado, o que quiserem dizer. Então nós temos de nos adaptar a quem está do lado de lá, à forma como a pessoa fala, à forma como a pessoa vai realmente entender a nossa mensagem. Por isso,
Bloqueios criativos, já falámos aqui neste podcast e este, sem dúvida, esta base da escola torna-se muitas vezes um bloqueio criativo porque eu não estou a escrever bem, eu não estou a escrever um e-mail como deve ser, eu acho que estou a escrever demasiado vulgar e tenho que tratar as pessoas de outra forma, senão as pessoas não vão atender o meu pedido. Sei lá, quantas vezes é que já não me aconteceu a minha mãe ou o meu padrasto pedir-me ajuda a escrever um e-mail, sei lá, para uma segurança social, para umas finanças, o que seja, e estão com aquela expectativa que eu vá escrever um excelentíssimos senhores e um muitíssimo obrigado, o que seja, e depois na verdade eu não faço nada disso, mas eles vão ver o e-mail e veem que têm um e-mail na mesma bem escrito, um e-mail que está a passar a mensagem pretendida, que não falta ao respeito a ninguém e que é um e-mail bem construído e com palavras simples e diretas. E às vezes é preciso mesmo isso, porque não nos podemos esquecer que quem está do lado de lá é uma pessoa, não é nenhum robô, não é o político XPTO. E mesmo sendo o político XPTO, esse político é uma pessoa normal, não é um político que usa as mesmas expressões que nós usamos. Mas lá está. Poderá ser alguém que realmente tenha mais vocabulário, alguém que se expresse usando palavras um bocadinho mais caras. Por isso é que nós temos que sempre nos adaptar a quem está do lado de lá. O político não vai usar palavras caríssimas para falar a toda a hora, por exemplo, nos debates televisivos. É muito mais importante esse político conseguir passar a mensagem, conseguir ter bons argumentos e conseguir passá-los para o lado de cá, do que propriamente usar as palavras caras. Porquê? Porque a população, quem vai votar nesse político, tem que gerar identificação com ele, tem que perceber aquilo que ele está a dizer, tem que perceber qual é que é a mensagem que ele está a passar e tem que ver como alguém credível, alguém que sabe o que diz, alguém que tem bom poder de argumentação, alguém que se consegue defender, alguém que consegue justificar aquilo que faz. Então, isto sem dúvida que é muito mais importante do que alguém que chega à televisão, que só vai usar palavras caras naqueles debates televisivos e que depois não consiga passar a mensagem, não consiga criar uma relação com quem está do lado de cá e depois vão ser pessoas que não votam nele. E às vezes pode ser de facto uma pessoa que seja super inteligente, uma pessoa que podia ser super credível e super válida para governar o nosso país, o nosso governo, o que seja, e depois acaba por não o conseguir ser porque não tem bom poder de argumentação, não se consegue justificar, não se consegue, entre aspas, defender quando é acusado de determinada coisa. Então, muito mais lá está do que usar estas palavras caras é teres bom poder de argumentação, é usar as palavras certas a teu favor. É muito isso. É tu saberes brincar com as palavras, porque escreveres um bom texto não é nada mais nem nada menos do que isso, brincar com as palavras a teu favor. E isto basta pensares à tua volta. Quantas vezes é que tu não usas as palavras certas para comunicar com um amigo, com uma família, com uma criança, com o teu chefe, com um colega de trabalho? Tu usas sempre as palavras a teu favor. Tu usas as palavras da forma que tu achas que fará sentido, ou para convencer aquela pessoa, ou para mostrar o teu ponto de vista, ou o que seja. Sei lá, tu queres que a tua mãe vai-te pagar um jantar. Pronto, é coisa que eu raramente consigo. Ainda não sei usar as palavras a meu favor, apesar de conhecer a minha mãe há 28 anos. Ainda não consigo usar as palavras certas para fazer isso, mas basta pensar que tu te adaptas sempre à pessoa com quem estás a falar. A forma que eu uso para convencer a minha mãe a pagar-me o jantar não é a mesma que eu uso para que o meu namorado pague o jantar, por exemplo. Mas com o meu namorado às vezes resulta com a minha mãe nem por isso. Por isso, Gui, contigo está a resultar muito melhor. Diz-me, por favor, o que é que eu estou a fazer bem contigo que não estou a fazer bem com a minha mãe. Mas estou a brincar. A minha mãe dá-me imensas vezes almoços e jantares e lanches. Quem está a ver isto, tenho uma excelente mãe e nada a colocar em causa. Porque depois ela vai ouvir este podcast e vai dizer: a forma como falaste, até parece que eu não estou muitas vezes a almoço e jantar. Não, a minha mãe dá muitas vezes almoço e jantar. Mas isto para dizer o quê? Que realmente a forma como tu falas com as pessoas à tua volta não é da mesma forma. Então, tens que saber que na hora de escrever, tens que escrever como falas com essas pessoas, com o teu público. Imagina que o teu público é uma pessoa são pessoas de 80 anos. Ok, então imagina que estás num café a falar com essa pessoa de 80 anos. Por exemplo, muitas das vezes com esse tipo de público, tu não podes usar determinados termos que tenham surgido muito mais recentemente. Por exemplo, eu não posso ir falar com uma pessoa de 80 anos de engagement ou, sei lá, fazer vídeos para o TikTok. Eu não posso falar assim. Eu tenho que explicar o que é fazer vídeos para o TikTok. Eu tenho que explicar o que é o engagement. Eu tenho que usar as palavras a meu favor para que aquela pessoa me consiga perceber. E isto é aplicado aos negócios, é aplicado ao teu dia-a-dia. Por isso, sim,
Se tens filhos, não os desincentives de escrever composições na escola, mas se calhar tem aqui um lado de lhes explicares porque é que eles estão a escrever isso. Se calhar é importante eles perceberem que estão a escrever essas composições para desenvolver o seu espírito crítico, o seu poder de argumentação, e que isso um dia vai ser fundamental para conseguirem negociar um aumento com o chefe, vai ser fundamental para conseguirem criar relações com as pessoas à sua volta, vai ser fundamental para tantas outras coisas. E que é muito mais do que simplesmente agradar o professor, do que simplesmente tirar positiva para passar de ano. Eu acho que é muito importante que cada vez mais as crianças percebam porque é que estão a fazer determinadas coisas. Eu adoro crianças, eu adoro este lado de educação e acho que muitas das vezes erramos muito ao não explicar às crianças o porquê que estamos a dizer para fazer de determinada forma, o porquê que é um não, porquê que foi um sim, porquê que pode fazer aquilo, porquê que não pode fazer não sei o quê. Então, aqui na escola eu acho que se aplica a mesma lógica, porque muitas das vezes vemos crianças e jovens super desmotivados na escola. Basta olharmos para nós, que há muitos de nós, em dados momentos da nossa vida, pensamos, porque é que eu tenho que fazer isto? Porque é que eu tenho que ter fisicoquímica? Porque é que eu tenho que ter matemática? Porque é que eu nunca usei o teorema de Pitágoras no meu dia-a-dia? Porque é que eu tenho que saber isso? E acho que às vezes é muito importante ter alguém a explicar-nos a importância de estarmos a fazer determinada coisa. E sem dúvida que a disciplina de língua portuguesa é super importante, vai ser muito útil no dia-a-dia. Eu acho que falta aqui esta visão do porquê que ela é importante e porquê que ela vai ser útil e a importância de sabermos comunicar e de usar as palavras a nosso favor, independentemente da profissão que tenhamos, do negócio que tenhamos, do estilo de vida que tenhamos. Todos nós precisamos de comunicar, todos nós temos de convencer alguém em determinada altura da nossa vida a fazer determinada coisa, nem que seja lá estar um aumento ao chefe, nem que seja um desconto na loja não sei das quantas, o que seja, todos nós temos que usar o poder da argumentação, todos nós vamos ser confrontados com ter que expor o nosso sentido crítico, os nossos poderes de argumentação. Então isso é muito importante de ser trabalhado, sim, mas eu acho também muito importante de se perceber porque é que isso tem que ser trabalhado, ok? Então fica aqui a dica, não uses mesmo isso como bloqueio criativo, desbloqueia isso, não esteja demasiado agarrado a essa lógica de textos. Há todo um mundo de novas coisas a acontecer, há cada vez mais um desmistificar a ideia de que texto bom é aquele que segue as regras todas, que é super formal, não é? Texto bom é aquele que consegue passar a mensagem certa. Poderá ser um texto cheio de regras ou não, mas é aquele que consegue passar a mensagem certa. É isto. Não me vou alongar muito mais, eu sei que temos aqui um episódio curtinho, mas acho que não faz sentido estar a explorar muito mais este tema. Era isto que eu te queria aqui trazer hoje, e isto surgiu muito aqui de um cliente meu que tinha muita ideia que não conseguia escrever por causa disto. Porque eu não sei usar palavras caras, eu não sei estruturar uma frase toda bem escrita, e eu quando comecei a cavar, a perceber melhor o que é que ele entendia com uma frase toda bem escrita, percebi que na cabeça dele uma frase toda bem escrita, lá está, era uma frase que tinha palavras caras, era uma frase muitas vezes longas, parágrafos longos, e não, cada vez mais há o defender que as ideias têm que ser estruturadas por vários parágrafos, esquecer um bocadinho aquela ideia do mudas de parágrafo quando mudas de ideia. Isso hoje em dia já não é bem assim em muitos dos casos. Hoje em dia é muito mais importante tu estruturares o teu texto de forma a que incentives a pessoa a ler, e isso significa fazer mais parágrafos, fazer mais bullet points, construir o texto de forma a que graficamente, se tens lá, por exemplo, 1000 palavras, pareça que só tens 500. E isso é muito importante, e esquecer um bocadinho aquela ideia do só fazes parágrafo quando tens uma nova ideia, porque era isso que acontecia nas composições de língua portuguesa. Peço desculpa a todas as minhas professoras de língua portuguesa se estão a ouvir isto, mas este aqui o meu ponto de vista. Pensa nisto na próxima vez que for escrever o que é que quer que seja, e se és daquelas pessoas que achas que não escreves bem porque não sabes escrever com palavras caras e frases todas XPTO, desliga esse achómetro, porque provavelmente tu sabes escrever bastante bem se escreves exatamente como falas. Obviamente que não vamos levar também isto aqui ao extremo, escrever como falas não é escrever cheio de asneiras, cheio de erros, não é nada disso, ok? Escrever como falas tem a ver aqui com o tom de comunicação, com o tipo de palavras que usas, com a personalidade que passas naquilo que escreves. É isto, não te vou amassar mais hoje. Muito obrigada por teres ouvido este episódio, mesmo comigo a ter falhado outros 2. Obrigada por estares do lado lá. Um beijo e um queijo. Tchau!